Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Você está acompanhando o programa Seicho no Ie, modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Você pode estar assistindo pela televisão, ou então acompanhando pela rádio, ou então mesmo pelo YouTube. Seja bem-vindo. Se é o seu primeiro contato, que bom que você está conosco. Tenho certeza que você vai conhecer a Seicho no Ie e vai se apaixonar, vai tocar no seu coração, porque afinal de contas a Seicho no Ie fala de religião, de psicologia, de sociedade, de filosofia. É um amplo e vasto conteúdo, mas principalmente, na verdade, é um conteúdo que vai modificar a sua vida para melhor, tá bom? Hoje, especialmente, eu vou usar um livro que eu sou apaixonado, que é o livro dos jovens. Por que eu sou apaixonado pelo livro dos jovens? Porque quando eu conheci a Seicho no Ie, eu estava estudando no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu, fazendo um curso de zootecnia lá na Unesp. Estava muito insatisfeito com o curso, com a minha vida, com a circunstância toda que eu estava vivendo. Eu estava já no terceiro ano da faculdade, com uma vontade imensa de deixar a faculdade, mas estava assim com muito medo de decepcionar os meus pais, que até agora estavam bancando o meu estudo, e muito inseguro de ter que começar tudo do zero, porque a decisão deveria ser: eu volto para São Paulo, capital, onde moravam meus pais, volto a viver com eles, mas eu não quero depender deles mais financeiramente. E até, se for o caso, arrumar um lugar para morar. Então, tudo isso era um conjunto de grandes desafios, na verdade, deixar a faculdade, começar uma vida nova, procurar emprego sem ter tido nenhuma experiência. E foi justamente o livro dos jovens, e aí não importa se você está com 60, 70, 80, 90, 50 anos de idade, esse livro é espetacular. Eu já falei algumas vezes aqui no programa, porque as pessoas dizem assim: um livro que muda a vida, isso aí é autoajuda. Não é essa a questão. Primeiro que nós tratamos aqui de espiritualidade, não é? A diferença é que nós falamos com filhos de Deus, com você que é filho de Deus. Segundo que eu sempre alerto, que um livro não muda nada. Um livro não muda você, a sua vida. Na verdade, o livro muda a forma como você pensa. E se ele conseguir mudar a forma como você pensa e você colocar em prática a nova forma de pensar, aí com certeza a sua vida muda. Porque a mudança ela ocorre como? Veja bem, você já tem dentro de você conceitos, preconceitos muito fortemente enraizados aí dentro, Eu tenho, você tem, todos nós temos. Que foi, então, esses conceitos foram construídos a partir das experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida. Tivemos grandes vitórias, tivemos grandes fracassos também, e muitas vezes os fracassos ficam pulsando dentro de nós, falando muito mais alto do que as próprias vitórias. Podem ser, então, fracassos familiares, você pode botar aí no papel: eu não fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, ou então a minha mãe me abandonou, ou então meu pai me abandonou, ou então eu vivi numa condição bastante precária, não tive uma escola boa, enfim. Você pode colocar tudo isso no livro da sua vida e escrever com bastante força. Mas a Seicho no Ie vai te mostrar que, como filho de Deus, você pode encarar as derrotas e os fracassos e as dificuldades que você enfrentou na sua vida como exemplos de aprimoramento, como um aperfeiçoamento. Nenhum atleta que quer chegar a uma medalha de ouro, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nenhum atleta vai querer facilidades. Ao contrário, ele quer grandes desafios. Ele quer treinadores exigentes. Ele quer competir em competições que exijam muito. E o atleta, a gente pensa, ele venceu os adversários. Não. Todo atleta de grande performance vence a si próprio. E isso é o desafio, nós vencermos a nós mesmos. E o primeiro passo para que a gente vença a si mesmo é justamente pensar que as nossas dificuldades, os nossos fracassos,
tudo aquilo que nos decepcionou, foram, na verdade, de matérias que nos prepararam para que a gente possa, então, dar a virada da nossa vida nesse exato momento. E eu vou falar do livro dos jovens. Por que ele é especial? Justamente é um livro especial porque traz mensagens dentro dele que fazem você enxergar a situação que você está enfrentando de uma outra forma, e se você botar o que está aqui escrito em ação, com certeza a sua vida vai melhorar, como a minha vida melhorou. Hoje eu vivo muito bem, muito feliz, muito realizado e com coisas muito simples mesmo. Eu vou abrir aqui, no livro dos jovens, no capítulo 17. Esse capítulo 17 aqui, ó, é a conscientização que faz exteriorizar a capacidade ilimitada do ser humano, do homem. Aqui está do homem, mas vamos entender do ser humano. Então, qual é essa conscientização que faz exteriorizar a capacidade ilimitada do ser humano? Então, o professor Masaharu Taniguchi, autor do livro, ele começa escrevendo o seguinte: recentemente adquiri um livro que tem um mágico poder de transformar o modo de pensar, como eu havia falado, né, das pessoas. Este poder mágico provém da verdade nele pregada, segundo a qual somente o bem é existência real. E, aliás, é o tema da palestra, né? Somente o bem é existência real. Por quê? Porque tudo depende da forma como você encara as coisas que você viveu na sua vida. Se você conseguir registrar somente as horas em que o sol brilhou na sua vida, aí sim você começa uma grande mudança na sua própria vida. E no livro ele vai contando então a história de um homem que vivia sempre lá para baixo, etc e tal, e um dia ele apareceu todo radiante, com um semblante alegre, e aí todo mundo dizia: mas o que aconteceu com você? Não, porque eu conheci um livro, este livro mudou a minha forma de pensar e mudou a minha maneira de viver. Mas que livro é esse? Como é que pode isso? Então a história vai se desenrolando em torno do misterioso livro que todo mundo quer conhecer, mas sempre que chega na hora de apresentar o segredo, acontece alguma coisa e este homem que tem então esse segredo deste tal livro, que modifica a vida das pessoas, ele é desviado para alguma coisa. Agora eu tenho que sair, agora me chamaram no telefone, agora eu não posso atender. E ele vai contando essa história porque deixa a gente bastante curioso para saber, afinal de contas, qual é este livro, o que diz ele. E a história então se desenrola até a hora que finalmente alguém consegue ter acesso ao tal livro. E o livro conta uma coisa muito simples, né? Que, obviamente, nós somos filhos de Deus. Nós somos possuidores de todas as coisas boas e belas que Deus criou. Nós somos frutos, como dizemos aqui na Seichonoye, da imagem verdadeira do mundo criado por Deus. Para os cristãos, e está expresso em Gênesis capítulo 1, que Deus criou todas as coisas e viu que era muito bom. Né? Quando terminou a criação, Deus disse que tudo era muito bom. E que bom, né, a gente pensar dessa maneira. Se Deus criou tudo muito bom para nosso usufruto, o que nós temos que fazer? Aceitar. Aceitar que tudo foi criado para que nós, filhos de Deus, usufruíssemos. Com sabedoria, com amor e tudo mais. Bom, então estamos aqui dizendo, né, do livro dos jovens, o que diz o livro dos jovens, o que diz o segredo, afinal de contas, qual então a relação de coisas que nós devemos fazer para colocar em prática aquilo que nós então estamos dizendo, ou seja, a capacidade infinita do ser humano por ser filho de Deus. Mas eu volto daqui a pouquinho. Você vai ficar com as dicas da Seichonoye para você. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seichonoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Roso do Brasil em 2018.
É uma festa espiritual em que inscrevemos nossos registros espirituais com os nomes das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor em forma de orações 5 vezes ao dia durante 1 ano. Venha participar desse grandioso evento. 15 de abril de 2018, a partir das 8 horas, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas juntas, orando pela felicidade de nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br/roso ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado! Muito bem, voltamos e agora vamos dar continuidade. Você deve estar aí se perguntando, mas afinal de contas, quais são essas dicas aí que está no livro dos jovens? Aliás, o livro dos jovens, que eu venho falando para você, que eu sou apaixonado por ele até hoje, você pode, se quiser, comprar esse livro acessando a nossa livraria virtual, www.sni.org.br/livraria virtual, tá? Ou você pode até entrar em contato com a gente no 0800 770 2600. Vamos lá, então, as dicas. Olha. Você consegue obter qualquer coisa que deseja se a sua intenção é para o bem de todos. Ok? Basta estender as mãos. Conscientize-se que dentro de você existe a força capaz de dirigir todas as coisas segundo o seu desejo. Conscientize-se de que você pode ter tudo o que quiser. Então, essa é a primeira dica que estava lá no livro. Conscientize-se que você pode tudo o que quiser. Nós não estamos falando de poder, né? Poder de subjugar o outro, poder de dominar o planeta, poder de ser... Não, nós estamos falando do seu desejo sincero ser realizado. Para isso você tem que conversar consigo mesmo, com o seu Deus interior, qual é o seu dom, o que você deseja realizar. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, não tem problema, faça bem feito a tarefa que estiver diante de você, com todo o amor, seja ela a coisa mais simples do mundo, faça isso com todo o amor, que com certeza uma hora você vai descobrir o porquê da sua existência, o que você tem a deixar de bom para este mundo. Então, essa é a primeira dica. Vamos à segunda? A segunda é: livre-se de todo e qualquer tipo de medo. O medo faz parte do eu negativo do ser humano. Aqui ele brinca um pouquinho, ele fala assim, que nós temos ali aquele... Não é que nós temos, na verdade, nós damos atenção muitas vezes ao eu negativo, aquele euzinho que diz assim, você não consegue, não dá, se você tivesse feito isso, quando você fizer aquilo, mas minha família foi assim, eu fui criado desse jeito, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Bom, este é o eu negativo. Quer dar ouvido para eles? Ouça, dê ouvidos. Agora, o problema é o seguinte, você vai ficar feliz com isso? Certeza absoluta que não. A menos que você está numa aí de curtir a atenção das pessoas que estão à sua volta e querer, né, que todo mundo diz, coitadinho, que pobrezinho. Tem gente que tem uma carência gigantesca. Agora, se você não quiser mais alimentar essa carência e ser feliz verdadeiramente, com a sua vida brilhando, essa vida de Deus brilhando dentro de você, aí você põe em prática isso que nós estamos falando. Para extirpar o medo, você tem que enfrentar, você tem que ter coragem de enfrentar os seus próprios desafios, os desafios que estão diante de você. Conta-se que Stardaily, que foi um dos grandes facínoras, um ladrão que foi preso nos Estados Unidos, né, que foi capturado, ele era muito procurado e ele começou um processo dentro da própria prisão
de modificar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver a vida, não é? Ele teve um sonho, inclusive, segundo a autobiografia dele, com Jesus Cristo, foi profundamente tocado por esse sonho e resolveu, então, modificar a sua maneira de ser. Quando ele estava prestes a sair da prisão, ele pergunta, então, para um senhor que era prisioneiro, mas que tinha uma grande experiência, parecia até um certo mestre lá dentro da prisão onde ele estava. Ele disse, o que eu devo fazer assim que eu sair? E ele perguntou, então, o mestre, o senhor pergunta, o que você mais teme? Ele disse, escrever. Então, escreva. Sabe as palavras, né? O que você mais teme? Escrever. Então, escreva. Ou seja, se você vencer o que mais te dá medo, todas as outras coisas vão ficar pequenas. Então, nós temos que encarar o medo, olhar para dentro de nós e pensar e dizer, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, estou em Deus, Deus é meu Pai, é minha mãe e me fortalece, sou fruto da grande vida imanente neste universo e nasci para ser feliz. Eu e todas as pessoas que estão ao meu redor. E o medo vai embora, porque ele não tem existência verdadeira. No mundo de Deus, no mundo criado por Deus, não há espaço para o medo. Vamos mais uma dica, está aqui. Procure sempre comunicar-se com o seu eu positivo, com o seu eu verdadeiro, com o seu Deus interior, com a grande vida do universo que vive dentro de você. A gente fala Deus, mas você pode dizer a grande vida do universo, não tem problema nenhum. Você pode ser até ateu, você pode não acreditar em Deus. Bom, depende do Deus que estão falando, nós também não acreditamos. Se é um Deus que pune, um Deus que castiga, esse também está fora. Nós da Seitonoye não acreditamos nesse Deus. Nós acreditamos numa grande vida imanente no universo que pulsa dentro de nós e que é a fonte de toda a criação. Então, estamos falando dessa grande vida que até um ateu sabe que vive dentro dele. Então, ponha e dê ouvidos a põe em prática e dê ouvidos a este eu positivo, a este Deus interior, a esta grande vida que vive dentro de você. Só ouça as coisas que esta grande vida diz. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu mereço. Ah, mas eu tive esse problema. Tive, mas já passou. Ah, mas você passou por aquele fracasso. Que ótimo, porque com ele aprendi muitas coisas. O Steve Jobs, que foi o iniciador de todo esse projeto da grande marca Apple, quando ele foi acometido por um câncer, ele começou a fazer uma reflexão profunda na vida e chegou à conclusão muito interessante. Se tirassem de mim um único fracasso ou uma dificuldade que eu tive na minha vida, eu não seria quem eu sou. Veja que interessante. E, aliás, até eu me lembrei de uma coisa bastante interessante, eu acho que devo falar, que é em relação a essa questão do fracasso. Depois do livro dos jovens, você vai poder ler as outras dicas, né? Eu me lembrei de uma vez, estávamos numa meditação, e uma jovem senhora, ela estava com um problema de rinite alérgica, muito forte, e não conseguia curar aquilo de jeito nenhum, não havia remédio que curasse. E ela, durante a meditação, nós estamos fazendo uma meditação que a gente chama de meditação Shinsokan de oração mútua, é uma oração na qual nós oramos diante um dos outros e ficamos meditando em silêncio, pedimos a Deus algo e dizemos, Deus, cura-me disso, ou Deus, me mostre isso, ou Deus, ilumine isto, e um orando para o outro. E aí, então, ela estava orando, justamente pedindo a cura da rinite, quando ela lembrou-se de uma cena que ela passou na infância dela. Veja como uma dor marca, mas se essa dor não existisse, o destino seria diferente. Ela fez um trabalho quando era criança, muito caprichado, com a letra própria, num papelzinho ao maço, entregou para a professora.
A professora, então, recolheu o trabalho de todos os alunos. A professora volta outro dia com os trabalhos recolhidos e começa a distribuir o trabalho para todos os alunos e não entrega o dela. Ela ficou numa expectativa muito grande e isso tudo ela está vendo na meditação. Todos os sentimentos começaram a aflorar durante a meditação dessa cena que ela foi recordando. Aí, então, a professora parou e disse: fulana, vem cá, que letra linda esta sua, não? Ela disse: é, professora, parabéns, agora só basta você me dizer quem é que fez isso para você. Quem escreveu? Ela disse: não, professora, fui eu mesmo. Eu mesma escrevi isso. Sua mentirosa, disse a professora. Eu vou provar para você que você é uma mentirosa. Deu um giz na mão da menina, pediu para ela escrever na lousa palavras que ela ia ditando e, obviamente, a menina não conseguiu fazer igual. Ficou apavorada e a professora mostrava o trabalho e dizia: olha só, tá vendo? Não é igual, a letra dela não é igual, veja só que mentira. E fez esse papelão diante da criança e diante de todos os alunos que ali estavam. Ela guardou uma mágoa profunda e continuou meditando e os sentimentos vinham. Ela se lembra, então, de uma outra cena na qual ela, já adulta, encontra a professora no ônibus, senta do lado da professora e diz: olha, eu sou aquela aluna, assim, fulano de tal, aquele trabalho era meu, eu tinha feito com o maior amor, você me humilhou na frente de todo mundo, eu te odeio por isso. E a professora disse: não precisa me odiar, eu já paguei o que eu fiz com você, o meu filho passou pelo mesmo. Mesmo diante dessa resposta que o universo mandou para ela, a resposta dessa jovem senhora foi: bem feito, e vou continuar te odiando. Veja, né, aonde o ser humano chega. Quer dizer, a dica, Deus já tinha dado a oportunidade do perdão, ela não perdoou, e ela continuou fazendo a meditação. Acontece que esta criança, que virou a jovem, que virou agora a nova senhora, adivinha a profissão que ela escolheu? Ser professora. E durante a meditação, ela intuiu, como se algo dissesse assim para ela: pois bem, por que você é sempre a melhor professora da escola? Por que todos os pais desejam que os seus filhos estudem com você? Porque você sempre consegue fazer com que as crianças que têm dificuldades e problemas superem as dificuldades e problemas. E ela pensou: porque eu jurei não fazer com nenhuma criança aquilo que fizeram comigo. E aí ela ouviu algo assim: e se tivesse tirado a sua professora de você, se aquilo não tivesse acontecido, quem você seria? E ela se emocionou profundamente e disse: não seria a professora tão boa e tão brilhante como eu sou. Aí, do ódio, brotou uma gratidão, dizendo: se isso não tivesse acontecido comigo, eu não seria quem eu sou. E da gratidão, do profundo sentimento de gratidão, brotou um choro muito forte. Ela começou a agradecer àquela professora, a situação que ela viveu, porque graças a essa situação ela é quem ela é, essa professora brilhante que ela se tornou. E aí, emocionada, ela curou-se. Imediatamente ela se curou. Quero fechar aqui, então, dizendo para vocês justamente isso. Muitas vezes, um grande fracasso, uma grande dor que nós passamos, ela fica dentro de nós como algo negativo. Mas se nós dermos ouvidos ao nosso eu positivo, nosso eu verdadeiro, crendo que, na verdade, aquilo foi para o nosso aprimoramento e que isso nos tornou mais forte, a gente ressignifica a dor e consegue libertar-se dos sofrimentos. Você merece ser feliz. Eu espero você em uma das nossas reuniões. Até mais e muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado.
Descubra seu potencial interno e os segredos para se tornar um grande vencedor. No livro Sua Missão é Vencer, escrito pelo preletor Junji Miyaura, você vai encontrar forças para se tornar um grande vencedor. Adquira já o seu. Você pode adquiri-lo em uma das nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Saiba onde existe uma próxima a você pelo site sni.org.br ou através do nosso atendimento ao cliente pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180 ou pela nossa loja virtual livrariasni.org.br. Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente.